hoje na Dica da Louca tem Ana Godoy. Gente, essa dica aqui é muito importante e eu sei que nem todo mundo faz isso, né? Verdade. A gente vai falar sobre... Deveria. Sobre o que, Ana? Precificação. Gente, isso é muito, muito importante. Não adianta você ter um trabalho lindo, maravilhoso, tudo, e não saber precificar, né? Não adianta. Não adianta, porque você pode estar trabalhando para gerar um prejuízo financeiro ao invés de lucro para a empresa. E aí, para gerar prejuízo, é melhor, né, gente? Ficar em casa. Ficar em casa. Então, vamos aproveitar o nosso mercado, que é promissor, que é cheio de oportunidades, que a gente se sente feliz em realizar sonhos, mas de uma forma certa, consistente, sustentável, né? Então, vamos aprender a precificar? Vamos lá. Então, vamos lá, de uma forma simples, né? De uma forma simples, bem assim, para as pessoas verem mesmo. Bem prático mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu faço 10 mil reais de festa no mês. Certo. E a minha despesa fica em 2 mil, o meu custo fixo. Tá. O que é o meu custo fixo? Nós vamos falar já. Energia, água, internet, enfim. Luz. Então, luz. Todo mês eu preciso tirar 2 mil. Eu estou usando valores fictícios, né? O seu pode ser 20, 200 mil. Vamos usar um valor fictício aqui para facilitar a conta. Então, eu preciso tirar 2 mil reais para pagar a despesa. Ou seja, todo dia eu acordo devendo um pouquinho, certo? Certo. Ok. Então... Eu acordo devendo muito, todo também. dia. Quem não, brasileiros? Aí, bom, se numa situação hipotética, de cada 10 mil, em média, que eu faturo no mês, em média, claro que vocês vão falar que vai variar esse número, mas existe uma média. Se você pegar o faturamento dos últimos 12 meses, você vai perceber um comportamento um pouco parecido. Claro, tem um mês que você vai fazer uma festa que acontece uma vez por ano, que é astronômica. Tem um mês que o movimento é ruim porque tem um feriado muito prolongado. Ok, então você isola esses picos, tanto para cima como para baixo, e tira aquela média de faturamento ali que é real, gente. Existe uma média de faturamento. Então, 20% do meu faturamento tem que ser para a margem de contribuição. Ou seja, é aquela beiradinha que eu vou tirar do contrato para pagar essa despesa, concorda? Uhum. Ok. Aí, eu quero ter um lucro na minha empresa de 20%. Então, se eu vender, por exemplo, uma festa de R$1.000, eu vou ganhar 200, certo? Certo. Então, eu quero ter um lucro de 20%. Ok, então eu já tenho 20% de margem de contribuição, 2 mil. Certo. 20% que é o meu lucro, mais 2 mil, 4 mil, né? Então, sobrou o quê? Dos 10 mil que eu faturei? 6. 6 é o que eu tenho para gastar com o cliente. Eu fiz a conta de trás para frente. Bom, mas vamos explicar tudo isso com calma. 6 mil. E tem gente que gasta... Vai indo. Vai indo, passa, né? Ah, tem um muito importante aqui que eu vou falar, que eu esqueci de escrever, mas eu vou falar aqui na hora. Bom, então vamos lá. Agora eu vou vender uma festa. Eu precifiquei a festa com os custos variáveis dela, que são... Gente, eu não coloquei todos, porque assim, se eu for colocar todos, a gente fica 3 horas aqui. Mas dá para vocês terem bem uma ideia do que eu tô falando. Então, ó, mão de obra, certo? Esse é o fixo. Agora, esse aqui é o variável. Tá. O variável é o custo direto, ou seja, aquele que, se eu não entregar a festa, ele não acontece. Certo. Se eu entregar a festa, ele acontece quando eu entregar a festa. Então, mão de obra, certo? Mão de obra. Eu vou tentar fazer essa dinâmica aqui mais rapidinho, mas não dá para ser muito rápido, né? Ok. Peças para tema, peças para doces, peças para flores. Isso aí é as peças que eu vou comprar para festa ou as que eu já tenho? Se for o que eu vou comprar ou o que eu já tenho, de qualquer forma eu tenho que precificar. Certo. Se você for comprar, você não precisa atribuir o valor integral dela para uma festa só. Não vai sobrecarregar o orçamento. Então Certo. você dilui em 3, 4 vezes para você começar a ter o retorno daquela peça. Se você for alugar, tem que considerar de qualquer forma. Então, mesmo se for o acervo for seu, você precisa atribuir um valor para ele, porque senão é melhor você alugar para alguém fazer a festa para você. Esse acervo está colocando dinheiro no seu bolso, certo? Certo. Então, você não vai ter uma peça para ela não colocar dinheiro no seu bolso. Então é variável. Então, é variável. Então, vale para tema, peças para doces, peças para flores. Variável, custo direto. Eu até economizei um pouco de papel aqui, porque é muita coisa.
Ó, o que mais? Grampo, arame, parafuso, lacre, fita adesiva, etc, etc, etc. Variável, né? Variável. Você só vai usar se tiver a festa. Sim, eu vou montar a festa, então eu tenho que usar. Aí isso tudo você vai ter que ir anotando. Tem que ir anotando, vai fazendo a planilha e vai anotando. Aí tem uma coisa que muita gente confunde. Combustível não é frete. Combustível é aquele do seu carro, que você corre para baixo, para cima, para lá e para cá toda hora. Frete é aquele que você paga para transportar o material. Tá. Mas esse combustível, por exemplo, se eu levei o filho na escola, ele conta também como variável da minha festa? Ele é do seu prolabore, da sua retirada. Ah, mas não dá para fazer esse controle tão apurado. Tá, o carro é seu ou é da empresa? Ou você usa ele mais para a empresa ou mais para você? Ou você usa meio a meio? Faz um rateio. Entendi. Né? Mas aqui nós estamos precificando a festa. Quantas vezes, em média, eu vou lá no salão ou no buffet? Para que eu vou usar o carro? Então, eu preciso considerar uma margenzinha para combustível. Você busca funcionário, leva almoço, busca marmita. Não tem esse corre todo? É o combustível do carro, não é aquele frete que está levando cadeira, mesa. Certo. Certo? Às vezes tem até pedágio aqui, né? É verdade. Esse tipo de despesa que a gente esquece de colocar, na hora de entregar a festa, ele faz o lucro sumir. Aí a gente não sabe para onde foi, né? Eu tô vendo aqui, ó, quantos. Sim, alimentação. Você lembra de colocar a alimentação da equipe? Café da manhã, almoço, café da tarde, lanche, janta, né? Às vezes a gente esquece. Ah, gente, alimentação da desmontagem também, tá? E a nossa alimentação também entra aqui? Também. Do dia da festa? Do dia da festa, sim. Aí lembra que quando vai desmontar, às vezes tem que, quando for festa grande, né? Tem que levar almoço, tem que levar lanche. Então não é só da montagem, da desmontagem também. O que mais? O frete, outra coisa. O frete, a gente tem que lembrar que não é só da montagem, é da desmontagem também. A gente muitas vezes esquece o retorno, né? Verdade. Só pensa na ida, não pensa na volta. Então, frete. Isso tudo aqui eu tô entregando a festa, os custos estão acontecendo. Mais, carpete ou piso, sublimação, piso, Frete. carpete. Variável. Variável. Ah, não coloquei Ainda tem sublimação. a fita do carpete. A fita do carpete, Carpete. cara, Aí ela come bota o lucro. aqui. Eu vou até escrever, ela come o lucro. Ela é cara, aquela fita, Fita cara. e não tem em qualquer lugar. É verdade. Fita, carpete, que é outra fita, né? Não é adesivo, fita carpete. Isso. Ah, eu vou colocar um piso aqui também, gente, barra sublimação. Porque pode ser, às vezes você vai fazer arte, vai fazer sublimado novo. Não, e detalhe, a estrutura que vai. Sim, madeira. É. Madeira. Vocês pensam que é fácil fazer festa, né? Pensa nada, todo mundo aqui sabe que é difícil. Madeira. Madeira pra fazer painel, fazer estrutura. É, gente, não é fácil, muito Isso custo. tudo no variável que a gente Tudo não no vai variável, contando. a gente nem chegou no fixo ainda. Mobiliário, vou alugar ou vou usar próprio? Se for alugar, coloca aqui. Mas se for, também tem a despesa do local que ficou, né? Sim, tem que pensar que essa Aprendi peça... isso com você. Essa peça é um ativo que tem que colocar dinheiro no seu bolso, não é? Você vai deixar ela parada lá? Então coloca numa loja de locação e fica ganhando dinheiro sem ter que montar a festa. Então tem que precificar o mobiliário próprio, sim. Eita, outro que as pessoas esquecem. Esquecem. Material de limpeza. Material de limpeza, quando termina a montagem, você limpa para entregar, né? E quando termina a desmontagem, você não junta o lixo, você entrega o salão feio, buffet tudo sujo. E até pra limpar seu material também, né? Também, mesa de espelho, para limpar o material, álcool para limpar para higienizar as peças de doces, luva, né? Luva para colocar doce na mesa, material. Na hora, gente, se a gente não lembrar dessas coisas, o lucro vai tudo embora. As flores, sejam permanentes ou naturais. Permanente, que você já tem. Sim. Ela entra também como variável? Ela entra porque é a mesma coisa do mobiliário, da peça, do acervo. Se é uma peça, uma coisa que eu investi, tem que colocar dinheiro de volta no meu bolso. Ana, vou alugar por quanto? Vai no mercado e vê quem trabalha com locação, quanto costuma cobrar de locação. É um ótimo parâmetro, loja de locação. Se a loja cobra 10, eu posso cobrar 10, eu posso cobrar 8, um pouquinho menos que seja, mas eu preciso cobrar. Mesma coisa, uma hora você vai ter que repor essas flores. E flor permanente, ela tem uma perda também em cada uso que vai
desfazendo, soltando. Durante a festa tem convidado que às vezes pega e leva, some, mistura com um arranjo natural e some. Então tem que precificar tudo, sendo natural ou permanente. Ah, floral. As esponjinhas. Floral, né, gente? Ai, gente, muita coisa, né? Muita coisa. A pessoa já tá desistindo aí. Não desista, persista que vai valer a pena. Ai, ai. Aí, entra. Balão. Fitilho. Fitilho. Brilha balão. É verdade. O inflador que vai queimar e você vai precisar comprar outro. Então, gente, como é que faz, né? Se não considerar balão. Às vezes, algum aplique pro balão. Sim. O tempo da mão de obra de fazer o balão, quando você faz seu próprio balão, tem alguém fazendo, não tem? Na sua equipe interna? No meu caso, a minha equipe faz o meu balão. Eu preciso destacar alguém que fica só por conta de balão. E encapsular demora. Eu preciso considerar essa mão de obra que tá fazendo o balão também. Não só quanto que eu paguei no pacote do balão. Certo? Certo. Então tem uma mão de obra lá trabalhando também aqui. Agora, se terceiriza é mais fácil, né? Para fins de precificação. Mas entra no variável também. Mas entra aqui também, certo. sim. Tá nem cabendo. Bom, ok. Poderia ter mais, né, Rê? Depende, poderia ter peça de cenografia, enfim, outras 1000 coisas. Peça que quebra. Sim, ela sim, ainda com reposição. variável? Se ela tiver quebrado no evento, você precisa cobrar do cliente, aí é uma reposição. Certo. Aqui nós estamos considerando todo recurso que eu vou precisar para entregar a festa. Igual quando eu vou fazer um bolo. Certo. Eu não preciso de leite, fermento, farinha, ovos. A mesma coisa aqui. Tudo que eu preciso de recurso, de material para entregar aquela festa para o cliente. Às vezes você coloca as flores, acontece muito assim com a gente lembra de colocar as flores, mas a gente esquece de colocar os vasos onde as flores vão. E se você não tiver esses vasos, se quebrar, se precisar ir no mercado alugar, não é barato. Não. Né? Então, lembrar disso tudo. Poderia ter mais, mas nós vamos parar por aqui, porque eu acho que o conceito a gente conseguiu transmitir. Ok, agora eu tenho quanto a minha festa vai custar, certo? Para entregar. Parou aí? Eu já posso dar esse preço para o cliente? Não, por quê? Porque eu preciso considerar ainda os custos fixos e lembra aquele pedacinho que cada festa vai me ajudar a pagar o aluguel, a energia, a água? E eu tenho que considerar no final a minha margem de lucro. Ah, gente, tem uma coisa que eu lembrei, muito importante que a gente esquece. Quando você vende no cartão, tem uma taxa do cartão. E se você antecipa, você paga os juros da antecipação. Esse entra como variável? Como variável. Às vezes você vende uma festa por 1.000, por 10.000, mas você recebe 9.000, 800, 900. Entendi. Porque tem a taxa do cartão e tem o que desconta. Tem gente que paga comissão de venda. O BV. O BV. O famoso BV. Aí também entra como variável. Também. E se for um cliente que, por exemplo, corporativo, a gente costuma emitir mais nota fiscal, né? Aí tem imposto. É verdade. Então esse valor ele já foi ficando Bem pequenininho, né? o que tá sobrando para eu gastar tá ficando pouquinho. Ai, vou ou não vou fazer essa festa? Claro que vai. Ok, então aqui eu já tenho um determinado valor. Aí, lembra que eu falei lá no início que eu preciso de 20% para a minha margem de contribuição? Ana, como que eu sei se eu tenho que colocar 20%, se eu tenho que colocar 30%? Você vai fazer um estudo do comportamento das suas vendas. Se você costuma vender uma média de 10.000 por mês e sua despesa fixa é 2.000, você sabe que 20% vai para a margem de contribuição, 20% do seu faturamento. Se é 10 e a despesa é 3, enfim, você precisa entender, fazer essa continha, entender qual que é a fatia que você precisa tirar de cada festa. Eu vou colocar uma média aqui, que é uma média mais universal, de 30%. Isso não é uma lei, não quer dizer que dê certo para todo mundo em todos os casos, tá? Certo. Mas em média costuma ser. Então, 30%. Então, eu coloquei aqui, eu fiz essa conta. Até agora eu tenho 6.000 de variável, certo? Certo. Bom, eu quero ganhar quanto de lucro?
Meu Deus, eu queria ganhar 10, mas... Eu também. Aí a gente tem 4, que já gastou 6. Sim. Só sim. que aí a gente tem a despesa fixa ainda. Tem. Bom, se eu tenho uma... Se eu sei que é 30% a minha margem de contribuição, quer dizer que desses 6 mil, eu preciso colocar aqui 30% para eu poder tirar essa margem de contribuição. Então, de 6 mil foi para quanto? Meu Deus, não nem sei fazer essa conta, já me deixou triste. Mais 2 mil de margem de contribuição. Mais 2 mil. Meu Deus, você tá em 2 mil agora. Então, 6 com mais 2... 8. 8. Sobrou 2. Para eu ter, no final das contas, para eu ter 2 mil de lucro, eu preciso vender essa festa por 10. Primeiro eu fiz a conta de trás para frente, agora eu tô fazendo... Mas então, e aí? E o custo fixo não vai contar nessa festa? O custo fixo é a margem de contribuição. Ah, o custo dos 30%? É. Ah, já tá embutido aí. Já está embutido. Ah, tá bom, aqui. já tava ficando mais chocada, tava já com medo. Só que aqui tem um segredinho. Aham. Depois que eu fecho essa conta, eu preciso voltar ela de trás para frente. É mais fácil assim. Então, olha, vamos imaginar a festa de 10 mil. Certo. Certo? Eu sei que aqui, ó, 6 mil eu vou gastar com o cliente, ou seja, eu vou gastar produzindo a festa. 2 mil eu vou gastar contribuindo lá para o custo fixo, que é a minha margem de contribuição. Isso, o fixo aqui. E 2 mil vai ser o meu lucro. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com 60% de custo variável, 20% de custo fixo, que é a margem de contribuição, e 20% de lucro. Isso eu não estou considerando reserva nenhuma. E outra coisa, lucro não é o que eu ganho, é o que a empresa ganha. O meu eu vou tirar depois no Prolabore. Então, no Prolabore, por exemplo, eu quero um Prolabore de R$1.000. Então, Sim. fica R$1.000 para mim e R$1.000 fica para a empresa. Para a empresa, se ela por quê? precisar. A empresa é uma pessoa e você é outra. A empresa é uma pessoa jurídica e você é uma pessoa física. A empresa pessoa jurídica, ela te remunera como pessoa física. Mas ela também precisa gerar lucro, porque como é que ela vai reinvestir? Como é que ela vai comprar acervo? Como que ela vai crescer? Então, ela tem que gerar frutos. Esse fruto vem do lucro. Certo? Por quê? Porque se eu chegar aqui, pegar os 6 mil e jogar, por exemplo, 30%, no final a conta não vai fechar. Por isso que depois, sempre no final, eu volto fazendo a conta de trás para frente. Aí, no fixo? No fixo, o que que entra? Folha de pagamento, aquele funcionário fixo. Exemplos. Gente, pode ter ficado um pouquinho confuso, mas no final agora eu vou resumir e vocês vão entender melhor. Porque aqui eu estou explicando os conceitos, então pode ser que seja um pouco novidade, mas daqui a pouco vai ficar bem facinho. Marketing, publicidade. Eu não invisto em publicidade e marketing, mas eu faço festa para o influencer, não cobro. É investimento em marketing. Você precisa ter um valor estipulado que você pode fazer isso todo mês, senão você perde controle, né? O que mais? As manutenções. Manutenção de peça, manutenção de carro. Ana, mas é esporádico. Às vezes tem mês que tem manutenção, tem mês que não tem. Mas você não precisa fazer uma manutenção sempre, você vai esperar estragar, quebrar para fazer. Né? O Prolabore entra no fixo? Pode considerar a manutenção variável também, se você pintar a mesinha da cor da festa. No dia da festa? No dia da festa, e você considera variável. Tá. Se for aquela que você tem que sempre dar dando manutenção, aí entra como fixo. Pode entrar como fixo. O Prolabore, que é quanto eu ganho, quanto a minha empresa me paga. Certo. Quanto que eu vou receber por mês fixo? Quero receber 100 mil. Mas não dá, minha empresa não gera isso. Então, querer todo mundo quer. Então vai ser 1.000, vai ser 5 mil, 10 mil, 20 mil. Eu vou definir isso e a empresa vai me pagar como ela paga os funcionários. Certo. Tem 13º, férias, que o certo seria criar uma provisão todo mês. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que pagar. Se criar essa provisão todo mês, entraria no fixo. No fixo. Tá. Sim. Mesmo que ela saia do caixa só num determinado momento, mas se você cria uma continha e vai colocando lá, quando chega a hora de pagar férias, de pagar 13º, você tem lá. É igual, por exemplo, no meu fixo, que eu faço, tem remédios, porque já é fixo que eu já gasto de remédio.
já gasto. Mas eu já boto ele na minha planilha de fixo. Sim, porque querendo ou não, todo mês você tem aquela despesa. E todo mês é o remédio certo. Então já é fixo na vida. Pode colocar até o final do ano. Até o final do ano. É isso aí. Até porque, né, a gente precisa de um remédio. Né? Material de limpeza, material de escritório. Onde você guarda o seu acervo, onde você atende o cliente. Você não tem que limpar, preservar esse espaço? Tem alguém que limpa? Quanto essa pessoa ganha ou não? Material de escritório. Você não usa folha para imprimir contrato, caneta? Todo mês gasta isso, né? Isso aí. Tinta da impressora. Tinta da impressora. Até isso? Água. Mas água de bebê? Aqui tem a água, aquela água que a gente paga todo mês, e tem a água de bebê. Você tem um filtro, você serve água mineral para o cliente? Como que é? Para sua equipe? Água, né? A gente gasta com água. Água. Mas essa água aqui é aquela água igual a energia, né? Certo. Pode ser um variável, né? Que um às vezes bebe mais, um bebe menos. Na média, fica fixo. Internet, plano de celular. Certo. A gente gasta muito, né? A gente consome Por exemplo, muito. um plano de saúde. Boa. Ele entra como no fixo ou ele entra no meu fixo? Depende. Se o plano de saúde é da equipe, ele entra como uma despesa fixa da empresa. Se ele é seu... Meu e da minha família, por Seu e da sua família? Bom, aí é a interpretação. Você pode considerar ele como sendo parte da sua remuneração ou considerar que a empresa paga para você. Eu consideraria que a empresa paga para você. Certo. Então entraria aqui. Entraria aqui no fixo também. Nada mais justo, né? Do que a empresa pagar um plano de saúde pra gente. Energia. Aí você guarda o seu acervo lá num lugar, num espaço, e não coloca alarme, não coloca câmera, monitoramento. Não vai, né? Claro que você vai investir um mínimo de segurança. Então, alarme, monitoramento. Quem paga tudo isso? Não é o cliente? Não é a festa que eu faço que tem que pagar? Senão, quem é que vai pagar? Tudo isso aqui acontece, existe, justamente porque eu estou lá oferecendo decoração para o meu cliente. Isso aqui vai ser uma coisa. Vai. Aqui tem assim, aluguel, né? E IPTU. Tem gente que vai falar assim, mas tá dentro da minha casa, meu material. Sim. Eu vou pagar o IPTU, deixa que meu marido paga, né? Ele que paga sempre. Sim. Mas você tem que calcular, porque se você for se mudar um dia, não é isso? Sim, isso mesmo. Até porque o marido não vai aguentar muito tempo essa situação. Vai jogar na tua cara daqui a pouco. Vai, você vai perder o respeito. Acontece, gente. O aluguel, a gente pagando ou não, a gente está usando um lugar. Eu tenho um cômodo lá da minha família, eles me emprestam para eu poder guardar o meu material ou para eu atender o cliente. Se eles não estivessem me emprestando, eles não estariam alugando para alguma coisa, para alguém, né? Chama custo de oportunidade. Eu preciso considerar que eu estou gerando um custo ali. E a hora que eu quiser sair de lá, que eu brigar com a minha família e quiser, agora eu não preciso mais de vocês, eu vou alugar o meu espaço. De onde você vai tirar se você não considera esse custo? Aí, você não tem dinheiro. Até para pensar em crescer, né? Eu quero crescer, vou ficar no espaço, eu já tenho que ir pensando no futuro. Sim. Ou então, aí você nunca pensa nisso. De repente, você começa a pensar. E aí você passa a incluir esse valor nas suas contas fixas e começa a ter que subir um pouquinho o seu orçamento. Aí o cliente fala assim, quê? Nossa, mas você aumentou demais, você tá louca? O que é isso? Você... Não, é porque antes eu não considerava o aluguel de um barracão, agora eu preciso considerar... então eu vou contratar uma decoradora que não paga aluguel. Aí a pessoa que considera que não paga aluguel vai lá e arrebenta o mercado, né? Porque faz errado e atrapalha quem faz certo. Então tem que considerar assim. E junto com o aluguel, IPTU. E se a casa for própria? Se a casa for própria, mesmo assim eu pegaria, por exemplo, se eu estivesse alugando uma sala numa casa de alguém, quanto mais ou menos eu pagaria? Eu sempre vou no mercado, assim, analisar, eu preciso achar uma referência, achar um balizador. Eu recebo nessa sala, quanto eu pagaria só numa sala para receber? Não recebo cliente, eu uso só interno para trabalhar. Então, você pode atribuir um valor menorzinho. Agora, se você atende, recebe cliente nessa sala, quanto eu pagaria se eu alugasse uma sala em algum ponto comercial para eu receber o cliente? Precisa atribuir esse valor.
Porque se você quer crescer certo, você precisa começar certo e ter mentalidade de grande desde o início. Ai, Ana, mas aí fica muito cara a festa, eu não vou vender. E aí? Aí, bom, custos variáveis, eu tenho que considerar 100% deles, tudo, né? Todos. Custo fixo, eu tenho que considerar um pedacinho para ajudar a pagar em cada orçamento. Quanto que é esse pedacinho? Você que vai saber quanto que é a sua despesa e quanto você tem que tirar de cada festa em percentual, em média, para você poder pagar. Por que que eu não falo para tirar um valor fixo? Porque tem festa que é muito grande, o valor vai ficar muito pequenininho. Tem festa que é muito pequena, você vai inchar a festa, o orçamento vai ficar muito alto. Então, usa um percentual aqui para você achar a margem de contribuição. Tipo 20%. Isso, 20%, 30%, para você ser justo com todos os tamanhos de projeto e complexidades. Um projeto mais complexo, maior, vai contribuir mais. Uma festinha menor vai contribuir menos. Por exemplo, o caso, eu queria 2.000 de lucro, né? Não consegui, só R$1.000. Esse vem pra mim ou vai Para a empresa. O lucro não é seu. O seu é o Prolabore. Mas eu sou funcionário, eu vou ficar sem receber? O lucro é da empresa. Todo mundo deve perguntar isso, né? Eu vou ficar sem receber? Sim, Como assim? Sim. Você é remunerada pela empresa. O lucro quem gera é ela. A árvore que dá frutos é a empresa. Aí você, se ela deu muito fruto, ela vai te dar uma frutinha. Certo. Se ela não deu fruto nenhum, Nenhuma frutinha. se ela deu poucos frutos, você vai pagar primeiro, todo mundo tem que pagar, depois você vai tirar o seu. Isso é muito importante, pagar todo mundo Sim. que tem que pagar, né? Sim. Eu vejo muito erro nisso, no mercado de festa. Ele pega o dinheiro, acha que é seu, aí chegou a festa, tem todo mundo para pagar e vai dando... Vira uma bola de neve. E não é, às vezes, por má fé. É só por não entender o processo e, às vezes... Às vezes acha que vai vir uma festa, vai vir uma festa, vai sim. aparecer. É por falta de entendimento mesmo, de clareza. Não é, eu vou roubar do cliente, eu vou usar esse dinheiro aqui. É por falta de entendimento mesmo. E é muito fácil a gente fazer isso, porque tá ali o fluxo entrando, saindo, aí recebeu, vou comer o japonês, né? Ah, eu mereço, né? Eu mereço. E quando pisca, a conta acumulou, virou uma coisa fora de controle. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, usando cheque especial. Nossa, não pode. Porque isso você vai... se ferra. Vai. Porque o juro do cheque especial é muito alto. O juro do cartão, aquela fatura que você não paga, que você vai pedalando, é muito alto. Aí ela tem que estar entrando aqui, ó. Porque no final, às vezes, você não vê lucro, porque aquele juro lá tá comendo lucro. É. Então é muito... O empréstimo que você pegou, entra aqui. Entra aqui, sim. Ui. Bom, aí a gente fez tudo certinho. Certo. E eu cheguei à conclusão que eu tô precificando tudo errado e que para eu cobrar o preço certo, ficou muito alto o orçamento. E eu não vou vender. E agora? E agora? Agora eu vou lá praticar os 3 Cs. O primeiro C é o custo. Esse a gente já sabe, nós já aprendemos, né? Certo. É o custo. O custo tá ok, tá tudo lá, não esqueci nada. Então eu cheguei num determinado valor. Aí eu vou considerar o segundo C. O segundo C é o concorrente. O choro que você faz com essa tudo. O concorrente. O concorrente é cruel. Porque o concorrente, às vezes, ele não sabe o que você sabe. Ele não tá considerando, ele não tá nem lembrando nem da metade desses custos aqui. Tá cobrando bem pequenininho. Tá cobrando, assim, R$200 pra fazer uma festa lá. Porque ele pensa que vai gastar 100 de balão. Nem existe isso mais, né? Só um exemplo, né, gente? 100 de balão não, amiga. 100 de balão você vai colocar 4 balãozinhos. 4, só fictício, né? Mas aí ele vai lá e você fala, mas eu não posso balizar pelo concorrente, porque senão eu vou quebrar, né? O concorrente não tem ideia do que ele tá fazendo. Ou às vezes ele tá fazendo para prejudicar o mercado mesmo, porque ele quer tirar todo mundo do mercado e trabalhar sozinho. Então você não pode ir só na onda dele, mas você precisa considerar. Agora, quem é seu concorrente de verdade? Não é todo mundo que faz a mesma coisa que você faz que é seu concorrente. É verdade. Quem é concorrente de verdade? Quem entrega um produto muito parecido com o seu. Então aqui, quanto mais o seu produto for personalizado, diferenciado, tiver a sua assinatura, quanto mais valor você conseguir agregar na sua marca, no seu nome, mais você vai se destacar da concorrência. Quanto menos concorrência você tiver, mais você pode cobrar.
Certo? Certo. Agora, se todo mundo estiver cobrando muito barato e não tiver jeito, entregar uma coisa muito parecida com o que você entrega, você vai conseguir vender? Não, Não vai. E o que é que vai mudar isso? Nada. nada. A menos que você descole da concorrência. É. Aí você tem que ir no Tendências, entender Fazer as curso. novidades, fazer curso. Tá sempre assistindo a dica aqui. Isso aqui é ouro. Quem perde um programa desse? Né? Eu tô curiosa pro C, outro C. O outro C. Então já foi custo, concorrente, cliente. Ah, Ana, então você tá falando que eu vou vender conforme a cara do freguês? Pro rico eu cobro mais caro, pra quem não tem muita condição eu cobro mais barato. É e não. É e não? Sim e não. Não é necessariamente assim. Não é assim que eu vou dizer. É e não é. É e não é. Não é e é. Não é e é. Vou explicar, calma, vou explicar. Tá. O cliente mais exigente, não quer dizer o mais rico nem o mais... Enfim, isso não tem necessariamente a ver com uma condição social ou financeira. Tem a ver com o nível de exigência que a pessoa tem. Porque tem gente que nem tem tanta condição, mas tem uma exigência lá em cima. Certo. E tem cliente que tem muita condição e exige muito pouco. Então, quem é o seu público? Para quem você vende? Qual é o perfil do cliente que você atende? Esse perfil, ele é exigente? Ele vai te exigir um padrão de criatividade, acabamento, qualidade. O que ele quer com a festa? Ele quer só cantar o parabéns ou ele quer disputar ali, concorrer com a outra mãe, quem que tá mais poderosa, que eu acabei de me formar e meu escritório novo, não sei do que, né? Status, afirmação, né, social, tem tudo isso. Então, tem o cliente que está comprando a festa, tem um cliente que está comprando o status, tem cliente que é muito exigente. O cliente... E tem aquele cliente que é um sonho, né? É um sonho, que docinho, ele só quer lá uma coisinha bonitinha para ele cantar o parabéns, não é? Então, quanto maior o nível de exigência desse cliente, mais eu vou ter que cobrar. Claro. Porque ele vai dar muito mais trabalho. Vai querer uma coisa perfeita. Perfeita. Ah, isso é uma falhinha. Sim, aí eu vou usar um carpete. Eu tenho um carpete lá que eu usei no último evento que dá para eu aproveitar. Virar do outro lado. É, só que ele vai ver. Eu vou ter que trazer um carpete do rolo, abrir e colocar novinho para ele. Entende que é diferente? Não é pela cara, pela condição social, econômica, financeira da pessoa, não é isso. Mas pelo produto que isso exige que você entregue. Que vai ter que ser entregue para aquele cliente. Então, eu sempre tenho que considerar esses 3 Cs. O custo, o concorrente e o cliente. E nessa hora, usar a interpretação, ser inteligente para saber qual o valor que eu vou poder colocar lá no final. Vou poder colocar os 20% de lucro? Depende. Às vezes eu posso colocar 50%. Às vezes eu vou ter que colocar só 5%. Só não pode esquecer disso. Sim. Mas, Ana, eu avaliei o cliente, eu avaliei o concorrente e vi que não vai dar para eu cobrir todos os custos. Se eu for colocar tudo o que você está falando, eu ouço muito isso, sabia? É? Ouço. Ana, você é louca, porque se eu for colocar tudo isso, eu não vendo festa. Mas se você for vender festa sem colocar isso aqui na conta, esse custo não vai deixar de existir só porque você não considerou. Ele vai existir do mesmo jeito. Aí vai começar a faltar dinheiro. Vai vencer um boleto, você não vai ter o dinheiro para pagar. Vai vencer um aluguel, você não vai ter dinheiro. Você nunca vai ver lucro, você não consegue trocar de carro, você não consegue comprar um caminhãozinho para a empresa, você não consegue contratar mais gente, não consegue crescer, não consegue investir em peça nova, acervo novo. Não consegue nada, porque você não tem o sangue da empresa que é caixa. Nunca vai sobrar. E aí, se for para você entrar para uma coisa exaustiva, como é festa, que não é fácil, para não gerar resultado... Então, a culpa não é, não é minha de estar considerando ou não os custos, porque eles vão estar lá do mesmo jeito. Se eu quiser enxergar isso ou não quiser, não vai mudar nada, eles vão existir do mesmo jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar no mercado de uma forma que o meu modelo de negócio seja sustentável, ou seja, gere resultados e gere lucro. Aí vale a pena. Então, isso muda o jogo,
Quando no nosso mercado as pessoas pensam que o decorador de sucesso é aquele que faz festa grande, que aparece e não. Nem sempre. O decorador de sucesso é aquele que sabe fazer a empresa dele gerar lucro. Às vezes ele faz uma coisa simples, pequena. Às vezes ele só faz mini table. Ou ele só repete, ele sempre repete. A gente ganha muito na repetição. E aí na vaidade, eu já caí muito nessa armadilha. Quero fazer exclusivo, né? É. Só que eu não quero cobrar pelo exclusivo. Mas eu quero fazer exclusivo. Eu quero cobrar, mas o cliente não paga, eu vou fazer exclusivo assim mesmo. É outro painel que você tem que comprar, outra peça. Sim, eu já fiz muito isso. Gente, eu não sou perfeita não, eu erro muito, muito. Eu já caí muito nisso. A vaidade, ela atrapalha muito a gente. Então, às vezes, aquele colega seu lá, que faz sempre a mesma festa, tá sempre repetindo, ele tá fazendo aquela peça lá do acervo dele, trazer dinheiro para ele toda hora. Ele tá mais inteligente que você, que tá querendo fazer uma festa gigante. Tem uma aluna que fazia só mini table numa área muito nobre, numa região muito nobre de São Paulo. Aí ela fez uns cursos, umas coisas, e ela colocou na cabeça que para ela crescer, ela tinha que fazer cenografia, festa grande. Só que a cabeça, a mentalidade dela não estava pronta para cobrar aquilo que ela precisava cobrar pelo salto que ela deu no que ela estava entregando. E aí o que aconteceu? Ela tinha vários apartamentos que ela comprou de festa, ela constituiu o patrimônio, ou seja, o esforço, o trabalho dela estava trazendo algum retorno, estava valendo a pena. Aí ela começou a ter que vender patrimônio para poder cobrir dívida. Por quê? Porque ela pensou que ao migrar para a festa grande, ela ia estar crescendo. Só que o modelo de negócio que ela trabalhava, ela foi inchando. O modelo de negócio que ela trabalhava era muito mais lucrativo. Por quê? Porque ela repetia, fazia coisa pequena. Perfeito, amiga. Gente, isso aqui é um verdadeiro aulão, viu? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu aqui, ó, aprendi muito. Muito obrigada, minha amiga. Imagina, você arrasa. sempre um prazer, sempre um prazer. Obrigada eu pela oportunidade. E espero você amanhã pro Te Dou 35, hein? Vem comigo.